Carta ao segundo Tessalonicenses, segunda carta ao povo tessalônico. Paulo continuou preocupado com o povo, após ele ter mandado para lá Timóteo, né, e Silas para cuidar. E ele, depois de enviar, né, com medo de o inimigo usar as provações para afastar o povo, que era um povo que, já foi mencionado na primeira Tessalonicenses, que era um povo que aceitou muito bem a palavra, abandonou suas práticas pecaminosas, suas práticas idólatras. E nessa segunda carta, uma epístola ainda menor, de apenas 3 capítulos, né, bem rápido aqui, Paulo continua, né, avisando o povo sobre os projetos futuros de Deus tem, tanto para com o povo de Tessalônica, tanto para com toda a humanidade, com todos os seus filhos, e o julgamento de todo esse mundo e tudo que há nele. No capítulo 1, Paulo ele começa agradecendo pelas vitórias conquistadas, né, pelas batalhas que ele teve em meio a chicotes, em meio a sofrer, né, em meio a ser castigado, né. Ali ele, passando por todas aquelas provações e sofrimentos, ele ainda assim agradece porque Deus tirou ele de tudo aquilo ali. Deus ele permite seu sofrimento, mas Paulo ele reconhece que a mão de Deus estava com ele em todo momento, guiando ele, abençoando ele, fortificando ele, né, dando para ele vitórias e muitas vitórias, porque ele poderia estar sendo perseguido, mas cada vez que ele pregava, cada vez que ele fazia esse trabalho, né, mais e mais pessoas se convertiam, o número de cristãos só aumentava, e igrejas eram levantadas e erguidas com centenas e centenas e milhares de pessoas, e o evangelho estava chegando a todos os cantos onde o discípulo estava pregando. Então ele tem um coração grato, né, que a gente também possa agradecer, mesmo em meio a qualquer situação que a gente estiver passando. No capítulo 2 eu destaco o versículo 4 que diz assim, ó, ele será contra tudo que as pessoas adoram e vai entrar e sentar-se no templo e afirmar que é Deus. Então aqui já está falando dos fins dos tempos, né? Aqui já está falando daquele, né, que o inimigo vai usar para poder ser exaltado e adorado pelas pessoas, né, que não seguem a Deus aqui no mundo. Elas vão adorá-lo e ele mesmo vai sentar-se no templo e ele vai afirmar que ele mesmo é Deus, né? Isso está lá em Apocalipse também. E aí o versículo 8 fala que Jesus o matará com um sopro. Eu destaco esse aqui no versículo 8, porque muita gente acha que Jesus e Deus eles são tipo bem e mal, e que quando eles lutam é um embate histórico, e é Godzilla contra King Kong, e é Superman versus Batman, e é Capitão América versus Homem de Ferro, e é Fred versus Jason, e pá, mas não é. Mas não é. Parece que as pessoas entendem que Jesus ele até vence o diabo, mas é assim, quase que ele perde, é no último minuto. Na verdade, a gente está aqui com a resposta, né, que Jesus vai matar ele com um sopro. Jesus vai chegar, reunindo os dele assim, e quando vem, o diabo, acabou. E vai continuar reunindo os seus dessa forma. Versículo 12. Serão condenados todos que não creem na verdade, mas que têm prazer no pecado. Esses serão os condenados. Se afaste do pecado, se arrependa para Deus e volte aos caminhos do Senhor. Ou você que não conhece a Deus, comece a garantir a sua vida com Deus, porque se a gente não andar por esse caminho, é só perdição, porque qualquer outro caminho é caminho de morte. E destaco também o versículo 5 do último capítulo dessa carta, né? Capítulo 3, versículo 5 diz assim, mas o Senhor Jesus, ele é o quê? Fiel. Ele lhes dará forças e os livrará do maligno. Olha como é que está sendo o entendimento de Paulo. Eu falei aqui no início que Paulo ele reconhecia as dificuldades dele, mas reconhecia as bênçãos de Deus também. E ainda falei para você fazer isso para mim, é uma mensagem para mim também, em minha dificuldade, em meio a tá tudo normal, tá com Deus. Paulo estava tão enraizado nisso que olha o que ele fala. Primeiro ele fala que o Senhor é fiel, não deixa de desamparar, não deixa de consolar e de cuidar dos seus. Mas olha o que ele diz. Ele diz que Deus dará a cada um de nós forças para superar toda e qualquer dificuldade. Você já tem azar na sua mão. E vai dar o quê? Poder para se livrar do inimigo. Ele vai tirar o inimigo. Então, Paulo finaliza essa carta pedindo orações em favor dele mesmo. Aí mostra que Paulo, mesmo ele sendo aí um apóstolo poderoso, talvez o maior, né? Muita gente fala o super apóstolo. É um dos discípulos, uma das pessoas da Bíblia que mais escreveu na Bíblia, né? O Novo Testamento é
quase praticamente ele que escreveu tudo, ele afirma aqui, ó, pedindo orações, mesmo ele reconhece que ele não é nada, que só Deus é tudo e que ele tem que se diminuir para que Deus cresça. Ele tem que entender que quanto mais ele ter conhecimento e mais for forte esse ministério dele, mais ele tiver sendo usado por Deus, mais ele tem que servir, mais ele tem que lavar os pés dos outros, mais ele tem que ajudar, mais ele tem que se colocar como servo. Porque o maior é aquele que cuida, é aquele que serve, né? E é aquele que serve a Deus. Que Deus te abençoe. Essa foi a epístola, a carta de Paulo aos Tessalonicenses, a segunda carta. Deus te abençoe em nome de Jesus.